Bom, o curso é sobre a normalização da infância no Brasil, tá? A perspectiva que eu utilizei para fazer essa análise histórica é a do Foucault, tá? E aí há uma razão por que eu vou ter que falar um pouco sobre a perspectiva do Foucault e de que ela nos serve, tá? Não só a perspectiva, mas a forma de trabalhar os documentos, a maneira como ele trabalha a história. Na verdade, Foucault é também um filósofo da história, tá? E é uma questão muito importante que eu não podia deixar de falar para abrir esse curso, que é a questão do Foucault e a atualidade, tá? Até porque a história, para Foucault, nos fornece armas de intervenção nos combates do presente. Ele diz isso, tá? E há duas questões aí em relação à atualidade, Foucault e a atualidade. Como Foucault trabalha a atualidade e seria Foucault um filósofo ainda atual, entendeu? Entenderam as duas questões dele? A gente até pode considerar Foucault ainda um pouco atual, nós vamos discutir isso, mas não é o que vem acontecendo, tá? Ele não é, parece estar um pouco esquecido, talvez não tanto no Brasil, assim, nossos ambientes acadêmicos, mas ele não rola muito por aí nas análises sobre o que está acontecendo atualmente, nada disso. Ele está sendo um pouco esquecido nesse final de século. Então, nós temos duas questões, o Foucault como filósofo da atualidade e a atualidade do pensamento de Foucault, tá? É preciso a gente, então, pensar o que é a atualidade, o que ele se diz um filósofo do presente, né? O que é esse presente para Foucault? Então, é preciso a gente fazer uma certa conceptualização disso. Seria a questão do presente e do acontecimento, tá? O acontecimento para Foucault é aquilo que inaugura o presente, tá? É o momento da emergência. Isso que, uma vez acontecido, nos atravessa até hoje. E, de certa maneira, pode ser estranho o que eu posso dizer em termos do pensamento do Foucault, mas, de certa maneira, se repete, tá? E que constitui aquilo que a gente chama a nossa atualidade. Se repete com variações, né? Não considerando que surgiu um outro presente, uma outra emergência que tenha transformado, basicamente, tivesse emergido uma modificação das formas de pensar e de agir, tá? Então, o presente, o acontecimento inaugura um presente que se repete na nossa atualidade, que nos constitui, tá? Ele é um marco, quer dizer, ele surge de um marco, que é um acontecimento, né? E que nos constitui. Isso depois nós vamos retornar. Ou seja, o acontecimento para Foucault é ontológico. É bom explicar isso bem, né? Porque nós vamos depois falar o que se chama ontologia histórica de nós mesmos. O acontecimento é ontológico. Ele não é algo da superfície. Ele inaugura um ser. Entenderam? Um ser. Essa inauguração do ser é histórica, tá? Nesse sentido, a gente dizer o acontecimento tem uma característica de ontologia. Como é que Foucault pensa essa ontologia? A ontologia, essa inauguração de um ser, historicamente, tá? Daí, a maneira estranha para os historiadores,
para outros historiadores, a maneira estranha como Foucault trabalha o tempo. Tá? Ele não divide o tempo da maneira clássica. Tá? Ele não tem a preocupação não só de abrangência, como tanto da sequência, tá? E isso é uma outra questão que a gente vai ter que falar um pouco mais adiante, tá? A outra questão que eu separei, que é Foucault e a atualidade, e é uma coisa importante. Se o acontecimento ele inaugura o ser, e o presente quer dizer, esse acontecimento nos atravessa e se repete, qual seria a função do filósofo? Romper essa repetição. Tá? Interromper a repetição. Logo, o pensamento do Foucault é imediatamente intervenção. Tá? Não é um mero discurso. A função seria de intervir, de interromper essa repetição, de provocar algo novo. E aí Foucault diz que ele quer ser um filósofo jornalista. Ele diz com todas as letras. Eu quero ser um filósofo jornalista, mas jornalista não no sentido meramente narrativo, tá? Ele não quer narrar, ele quer problematizar a atualidade. Ele quer buscar o problema da atualidade e buscar exatamente onde foi inaugurado o ser dessa atualidade. Onde ele foi inaugurado, como ele foi constituído, tá? Então Foucault parte sempre de problema, nunca de uma teoria. Embora a gente possa dizer, e pudesse dizer, não, então o pensamento de Foucault é ingênuo, né? Ele necessita, assim, de uma conceitualização, mas não no sentido da teoria clássica, ou seja, em que você tem um objeto prévio. Ele não tem um objeto prévio, o que ele tem é um problema. Um objeto que constitui, que está inerente, né, constituído por essa teoria. Esse objeto seria prévio. Foucault diz, não disponho de uma teoria nesse sentido. Tá? Esse objeto é algo que eu vou procurar verificar como ele foi objetivado. Como ele aparece como objeto, não como um objeto prévio de uma teoria que ele já possa dispor. Tá? Então, ele vai partir de problemas, e problemas, quer dizer, qual seria que ele chamaria de problema, né? O que ele privilegiaria em termos de problema? As lutas da atualidade. Quais são essas lutas? E que instrumentos de combate eu posso fornecer para essas lutas? E o interessante é que o que a gente pode observar é que não deixa de ser, ele nos oferece o que eu podia chamar de um diagnóstico desse nosso presente, e mais ainda, embora ele não esteja fazendo futurologia, mas ele tem um pensamento também um tanto, digamos, prospectivo, que a gente podia dizer em termos, assim, uma palavra que não seria muito bem exata, mas uma espécie de um prognóstico, não no sentido de algo inteiramente definido. Por exemplo, não sei se já ouviram falar
quando ele enunciou nas Palavras e as Coisas a morte do homem. Entendeu? Isso era uma perspectiva prospectiva. Ou seja, se o homem, esse objeto das ciências humanas, que ele estuda na arqueologia do saber, ele foi construído, historicamente, ele não é eterno. Um dia ele vai desaparecer. Não há eternidade nos acontecimentos da história, tá? A outra coisa interessante que, observando a obra do Foucault, em termos desse pensamento prospectivo, que Foucault já vinha desde a década de 60 falando de algo que a gente podia chamar de pós-revolucionário. Não mais a grande revolução, né, das transformações de base, né, de todo um sistema. Foucault já estava falando de pequenas revoluções, pequenas lutas, do louco, né, no caso da loucura, da sexualidade, da prisão, enfim, né? Ele já estava falando disso. Algo que a gente está vendo acontecer, começou a acontecer na década de 80 e acabou a pá de cal em cima do quê? Da queda do Muro de Berlim. Agora ele está falando de outras lutas, ele já estava falando dessas outras lutas desde aquela época, mostrando que já estava acontecendo uma transformação, entenderam? Como ele tem um pensamento prospectivo. E isso eu acho que diz respeito a essa característica do pensamento do Foucault, de levar a experiência ao seu limite, ao limite máximo, tá? Do que a gente poderia dizer que seria, digamos, da transgressão no pensar, do rompimento das evidências e, agora perdi, enfim, de romper as evidências, né? Ou de que a gente poderia dizer de uma desnaturalização radical. Então, a atualidade do pensamento do Foucault, a gente pode observar nessas características dele, né? De ter apontado para essas modificações que já estavam surgindo no nosso mundo. E de ser digamos, não no sentido do pragmatismo americano, etc., mas no sentido de que Foucault é um filósofo pragmático. Ele quer alguma coisa. E ele enuncia o que ele quer, tá? Esse negócio de se fumar aí. Ele não quer que sua filosofia seja um mero discurso. Ele, por isso, não faz diferença entre discurso e prática, entre prática e teoria, que ele chama de prática discursiva e práticas não discursivas, ou menos discursivas. Tá? Tudo é prática. E, na verdade, nesse sentido que eu estou falando, que Foucault é um filósofo da prática. E, voltando àquilo que a gente falou sobre essa ontologia, a função do filósofo seria também tentar inaugurar, no caso de interromper o presente, romper repetições do presente. Tá? E aí a gente havia anunciado uma ética, tá? Que é romper essas repetições. Ao filósofo também caberia
produzir um ser com a sua tarefa de analisar o presente. Ele também quer fazer do seu pensamento um acontecimento. No sentido de que o acontecimento é aquele que rompe as repetições do presente. Entenderam? Alguma pergunta vocês fazem para mim? Então, eu estou falando isso porque, até para a gente entender o sentido desse curso, né? Para que a gente estudar a normalização da infância, né? Por que está falando isso hoje? O que você vai fazer com isso? Na verdade, Foucault, se a gente embarca na canoa dele, a gente não vai apresentar a solução, tá? Foucault não tem essa pretensão, nem quer isso, é prospectivo, faz prognóstico, etc., mas não aponta para nenhuma fórmula de luta, né? Como aquele intelectual ou filósofo, ou que se coloca na frente e diz, sigam-me, ocupar o lugar vazio do profeta. Tá? Não é isso. Por isso que eu disse que a palavra prognóstico talvez não fosse, mas prospectivo. Tá? Não é isso. Eu tenho a fórmula dos combates do presente. Tá? O que ele quer é fornecer instrumentos que fortaleçam ou que levem à reflexão de que até que ponto essas lutas são armadilhas, podem se formar como armadilhas. Romper a repetição do presente implica também num risco, num perigo. Esse perigo é sempre iminente, esse risco tem que ser está presente a todo momento. Eu podia dizer que o Foucault é um filósofo do risco. Na medida em que ele não traz nenhuma segurança, nenhuma fórmula em que alguém possa se assentar e dizer assim, agora eu sei como combater, entendeu? Esse como combater vai aparecendo na própria prática. Tá? Na própria prática, na prática de pensar, na prática, digamos, a prática que seria não discursiva, a prática do próprio comportamento. Tá? Por isso que eu acho que ele traz uma grande contribuição para a gente poder entender o que significa embarcar nessa visão histórica do Foucault. Ela é imediatamente, digamos, é uma prática de intervenção. Tá? Não é uma mera erudição. Ele diz, é claro que é preciso haver erudição. Tá? O sentido Foucaultiano da erudição é diferente do sentido clássico da erudição. E aí nós estamos falando nós falamos da inauguração do ser, né? Que o presente ou a emergência, o acontecimento produz uma emergência de algo novo que se repete e a isso ele chama de presente, né? Esse acontecimento inaugura o ser. E aí eu acho que cabe agora a gente falar sobre o que ele chama de ontologia histórica de nós mesmos. Eu acho que com essa introdução dá para a gente entender bem o que é desnaturalização. É a desnaturalização radical. E Foucault diz, eu não fiz outra coisa na minha vida, nos meus estudos, do que pensar o sujeito. Logo a gente pode dizer, é também uma filosofia que propõe uma ontologia do sujeito, uma ontologia histórica do que ele diz nós mesmos.
De onde é que ele tirou isso? Vocês já devem ter ouvido falar, quando ele escreve o que é o iluminismo, ele retira isso de uma questão do iluminismo tomada por Kant, né? O que nos acontece hoje, quem somos nós, ele pega uma parte menor do Kant, tá? Porque Foucault pega sempre o menor, embora Kant tenha obras maiores, ele pega uma parte que não é considerada uma obra-prima do Kant. Foucault praticamente faz uma prática de amputação dos grandes nomes da história, da filosofia, etc. Ele pega sempre autores menores, textos menores, coisas apagadas, que ele diz, a genealogia é cinza. É cinza não só porque ela lida com manuscritos já lidos, escritos, etc., etc., mas é cinza também porque vai pegar aquilo que fica embaçado, né? Aquilo que não aparece. E aí a gente podia dizer como se constitui essa ontologia histórica de nós mesmos, né? Embora ele não quisesse que a gente um dia se fizesse dele uma apresentação assim que fosse tão coerente da obra dele, né? É incrível a gente ler que, embora ele talvez não tenha conseguido esse objetivo, tá? Porque existe apesar de eu quero estar aqui, depois eu quero estar ali, eu quero surpreender, eu quero que vocês me procurem onde eu não estou, entendeu? Quando você me procura naquele lugar, eu já estou no outro. Mas eu acho que é possível a gente seguir uma linha, uma certa coerência na obra do Foucault. Uma delas é essa coisa do combate, tá? E como é que a gente pode pensar essa ontologia histórica de nós mesmos nessas fases do pensamento do Foucault? Quer dizer, a primeira fase, que seria, no caso do sujeito, o que ele busca numa arqueologia, principalmente na Palavras e as Coisas e na arqueologia do saber. O que ele está buscando ali é um sujeito do conhecimento, não mais como um dado a priori, tá? Mas como esse sujeito é objetivado pela história, do sujeito que conhece. Uma história da verdade, do ponto de vista do saber. E aí ele vai falar do nascimento das ciências humanas e do aparecimento dessa figura que virou objeto de saber, que é o homem. Como foi possível, né, essa figura aparecer como objeto de um saber e se constituir como objeto de saber, o homem. E aí eu não vou entrar em detalhes, mas ele vai postular o triado dos saberes, vai falar de vida, linguagem e trabalho, e mostrar como esta figura surge, né, como objeto de saber. É uma história da verdade, uma história desse sujeito. No segundo, o que ele busca, o que a gente observa, é que ele está buscando um sujeito indivíduo. Você não vai encontrar isso na arqueologia. Como um sujeito individuado aparece. Enquanto na primeira ele está falando de a priori histórico, condições de possibilidade,
uma forma de organização ou, digamos, um subsolo que tornou possível o aparecimento dessa figura do homem, né? Na forma como cada época pensava o mundo, os fenômenos, enfim. Ele vai tratar disso nas Palavras e as Coisas. Ele não vai dizer que um homem da Idade Média era menos racional, entendeu? Porque não buscava prova nem contraprova, nada disso, né? Ele vai dizer que aquela era uma outra forma de constituição de um saber, tá? Que foi se transformando até produzir essa nova, a partir do século XIX, o surgimento dessa figura, o homem, com outros, digamos, que poderia dizer, outros paradigmas de saber. Quais são as condições de possibilidade de aparecimento dessa figura? Na segunda, ele vai buscar o sujeito individuado, sujeito indivíduo. Como foi possível, tá? Individualizar. E aí ele vai falar de uma genealogia. Uma genealogia que também vai dizer respeito ao aparecimento das ciências humanas, tá? E essa genealogia vai buscar um outro como foi possível a organização da constituição desse sujeito individual no qual nós nos reconhecemos, que é as relações de poder. Como essa figura estranha, quer dizer, estranha a ciência, quer dizer, como é possível fazer uma ciência do indivíduo se busca sempre um geral, algo que é universal, fazer uma ciência do indivíduo, a possibilitar o aparecimento de umas ciências humanas, né? E esse sujeito ser individual e mais, de nos constituir e nós nos reconhecermos enquanto indivíduo. Eu não sei se eu vou entrar em detalhes a respeito dessa questão das relações de poder, mas elas são importantes, porque Foucault vai retomar isso mais adiante. Sujeito e relações de poder. E ele vai dizer que a nossa formação de sujeito é fruto das relações de poder. E aí, essas relações de poder, elas não são, digamos, algo abstrato. Elas provêm de algo muito concreto, tá? Quer dizer, Foucault é um filósofo pragmático, quer dizer, eu falei, vamos voltar a ele. Ele é um filósofo desse concreto, ele é um filósofo positivo, num sentido bastante especial, talvez o mais positivista dos filósofos, né? Não no sentido positivismo que a gente conhece, né? Mas no sentido de busca do positivo. E ele é um filósofo, digamos, pragmático, porque ele não vai dizer que essas relações de poder são algo abstrato, são algo como uma espécie de moto da história. Ou que se podia, ao comparar com o marxismo, um determinante em última instância, tá? Como no caso das relações econômicas no marxismo. As relações de poder, elas se expressam, elas se manifestam, elas são em ato na prática,
Nas práticas, se quiser botar no plural. Um momentinho. O Maia, e falar no microfone, eu não tenho... E nesse sentido, para Foucault, tudo é prática. E a gente podia discernir, não está longe o quadro, práticas discursivas e práticas não discursivas. Ou práticas visíveis, quer dizer, dizíveis, as discursivas, e práticas visíveis. Umas são mais, outras são menos discursivas, umas são mais ou menos visíveis, mas elas são práticas. Das relações entre essas práticas é que a gente pode observar a produção do saber, que são constituídas por práticas visíveis e práticas dizíveis, tá? O que existe no nosso mundo é que essas práticas são sempre práticas visíveis e dizíveis, mas no nosso mundo elas se articularam de tal maneira em que elas produzem saberes especializados, saberes... E aí essa questão do saber, como Foucault não tem uma perspectiva evolutiva da história, ele não diz que a história caminha para coisa nenhuma, entendeu? Nem o que vem depois é melhor do que veio antes, nem o que vem depois é um progresso, é uma melhoria das sensibilidades humanas, vai lá o que seja. Ele não faz esse tipo de julgamento, não interessa a ele isso, nem ele acredita que o que vem depois é melhor ou pior, né? Mas ele afirma que no nosso mundo essa relação entre práticas visíveis e dizíveis constituiu estranhamente um saber. Para dar um exemplo, práticas a respeito do sexo. Só o nosso mundo constituiu uma ciência, entendeu? Ele diz, olha, eu não conheço o mundo oriental, né? Mas no mundo oriental, as práticas do sexo não constituíram saber. E a gente pode dizer, por exemplo, o Kama Sutra é tudo, menos uma ciência, né? Ele é uma arte. No nosso mundo constitui um saber sobre o corpo, saber sobre o comportamento e mais. Constituiu aquilo que a gente chama uma sexualidade. Sexualidade era algo que não é estranho a outro mundo. Sexualidade enquanto dispositivos de poder, tá? Da mesma maneira, certas práticas, né, que são práticas de poder, outro tipo de dispositivo, que são as disciplinas, que nós vamos ter que falar um pouco depois, e um outro terceiro que ele vai apontar, que também nos interessa bem de perto, que é uma biopolítica, o biopoder. Ou seja, nenhum saber no nosso mundo está, de certa maneira, desvinculado do poder. Nem o poder é algo que embaça, obscurece, de que você teria que se ver livre dele para constituir uma ciência, um saber, ou lá o que seja. Ele diz, no nosso, ele nasceu junto, só se inventou uma farsa da separação entre saber e poder. Tá? Isso vocês vão ver bem descrito as duas conferências iniciais A Verdade e as Formas Jurídicas. Ele vai falar de um acontecimento na Grécia, da separação entre saber e poder.
que era algo que não existia na Grécia Antiga, e que ele vai falar que a tragédia de Édipo não é uma representação, ela é um acontecimento histórico. Um acontecimento histórico na Grécia, que é o momento em que se dá a separação entre saber e poder. O tirano não diz mais a verdade. A verdade sopra em outros lugares, que não é o lugar do poder, que é o lugar do tirano. E Édipo cai nessa armadilha. Logo ele perde poder. No nosso mundo, então, e ele volta à Grécia, veja com uma maneira estranha como ele lida com o tempo, né? Onde ele vai buscar isso? Ele atravessa séculos, ele vai para frente, ele vai para trás, entende? Por que voltou à Grécia nos últimos livros dele? Ele não obedece a esses marcos históricos clássicos. A noção de tempo que ele tem é aquela que eu falei, é a questão do presente. Onde buscar a inauguração do nosso presente, de problemas que nós temos no presente. Eu vou buscar onde for. E não necessariamente preciso seguir uma sequência. Como viaja no tempo, então, e aqui na genealogia fica bastante claro essa questão que tanto está presente no nosso pensamento de epistemologia, de sujeito e objeto, tá? Sujeito e objeto são objetivações. Objetivações que acontecem pela prática. Novos objetos aparecem. Então, Foucault não pensa a história, os acontecimentos, pelos termos, mas pelo meio. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, pode ser um pouco absurdo, mas eu acho que ajuda. Imagine, digamos, um povo que morasse à beira do rio, e a gente tem a ideia de que margens existem, antes de qualquer coisa, é um objeto que está lá, né? Ele diz, olha, margens para esse povo só passou a existir, eu que estou usando isso, não é ele diz, para a gente poder entender. Só passou a existir como objeto e como realidade quando esse povo começou a querer atravessar o rio, a fazer práticas de atravessar o rio. Aí margens passaram a existir. Foram as práticas de atravessar o rio que constituíram as margens. Então a prática fica no meio. É a prática que inaugura objetos no mundo. As práticas que inauguram objetos no mundo, um desses objetos é também o sujeito. Sujeitos também foram objetivados. Eles não existem num lugar vazio, ou ele não existe essa figura num lugar vazio ali esperando para ser ocupado pelas transformações do mundo, da história, etc. Não. Esse lugar não preexiste. E aí, ele vai numa terceira fase, nos últimos livros, nos últimos escritos dele, falar de um outro sujeito. Nos dois últimos, a história da sexualidade 2 e 3, nós falamos do sujeito da verdade, de um sujeito indivíduo, agora de um sujeito do desejo. Na história da sexualidade 1 ainda estava na genealogia, combatendo a hipótese repressiva
Né? Ele não está falando que o sexo teria sido reprimido. Ele sim, né? Não se pode negar. Mas não se pode dizer que esse processo teria apagado, negado, não deixado surgir. Ao contrário, não existia mundo que mais falou sobre sexo, produziu uma outra coisa, né? E produziu muito, que produziu um saber sobre o sexo. E por isso é que ele abandona a hipótese repressiva, como se a hipótese repressiva tivesse deixado de se tornado um obstáculo para o conhecimento, ao contrário, entendeu? O que ele está mostrando é o que é positivo nessa construção. Na história da sexualidade 2 e 3, ele faz um outro movimento. E aí a gente fica pensando, poxa, por que Foucault foi parar lá nos gregos, entendeu? E na Grécia Antiga, em Roma? Que diabo? Ele estava propondo uma volta aos gregos, um retorno àqueles valores daquele patriciado, daquele grupo, né? E pensar, por exemplo, e propor para nós uma estética da existência. Não é nada disso. Ele pode até ter falado lá nos gregos da estética, mas não estava propondo uma estética da existência para a gente, não. Nem é a preocupação principal dele mostrar que nossa existência tem que ser estética, etc. A ética dele, que a gente vai encontrar nessas duas obras, e a ética nós já falamos, né? Que é a ética do rompimento, é uma ética da invenção. Por que ele volta aos gregos? Afinal, ele não era helenista. Por que vai tão longe? Eu acho que ele ia escrever mais um terceiro livro que não saiu. Eu acho que escreveu, mas parece que não foi publicado, a família não quer que publique. Enfim, que ele ia falar mais com detalhes do cristianismo. Por que ele foi buscar nos gregos? E foi buscar, e aí ele foi criticado. Olha, Foucault foi procurar nos gregos aquela constituição que deixava de fora uma população imensa, que eram os escravos. Era só para aqueles nobres. Foi buscar essas obras menores dos gregos. Não importa onde isso pudesse acontecer, mas ele foi buscar onde algo foi inaugurado, teria sido inaugurado na Grécia, e que mesmo tivesse desaparecido. Não importa. Em que momento que ele, digamos, ele não se preocupou com os escravos, ele foi muito criticado por isso, né? As mulheres também não participavam desse universo, dessa ética grega, em que a questão principal não era o sexo, a questão do desejo e do prazer não era o sexo, tá? Os gregos estavam muito mais preocupados com uma dietética, do que propriamente com o sexo. E se nós, homens ocidentais atuais, nos reconhecemos como sujeito do desejo, constituído por relações de poder, como teria acontecido isso entre os gregos? Essas duas últimas obras dele engasgaram muita gente, e acho que ele foi muito injustiçado. Ele está propondo uma ética genealógica de nós mesmos. Ou o que ele vai mostrar é o que seria entre os gregos a construção de si mesmo.
Não o que nos acontece hoje. Um reconhecimento de nós mesmos. O que os gregos faziam era uma construção de si mesmo, e mais incrível, uma construção de si mesmo que estava fora das relações de poder. E o incrível disso é que a gente pode pensar inicialmente e diz, não, Foucault não usou determinante em última instância, mas relações de poder podem funcionar como determinante em última instância, né? Como se movesse da história. Como se movesse, não houvesse saída possível para a construção de nós mesmos, enquanto sujeito, dentro das relações de poder. Veja qual é o problema que ele se coloca. Voltar aos gregos, para buscar lá, se era possível, um sujeito, o aparecimento de um sujeito que tivesse sido construído fora das relações de poder. Não propriamente um obediente ao código, o código podia até existir, tá? Talvez existisse para a maior parte da população, ou de uma moral, mas de regras facultativas, em que o sujeito teria se construir como cidadão. E que não tivesse que dar conta disso para ninguém, ele se autoconstruía. E o que ele quer mostrar, que sujeito na Grécia, esse sujeito, dessa ínfima parte da população, tá? Não importa em que isso aconteceu, mas aconteceu. Isso nos dá um sentimento de libertação muito grande, ou seja, não existe determinismo histórico de nós mesmos. Não somos prisioneiros, não existe nenhum fatalismo histórico que nós somos prisioneiros das relações de poder. Uma vez isso tendo acontecido historicamente, relações de poder não são moto da história, da constituição de nós mesmos, entenderam? Porque elas não aconteceram na Grécia. A constituição do sujeito na Grécia estava fora das relações de poder. Fora das relações de poder. Era a construção de si mesmo. As regras eram facultativas e não obrigatórias. Entendeu? É isso que ele chama de uma ética. Não de um código, não de uma lei, não de uma moral, ou um subcódigo, não de uma norma. A construção de si mesmo via uma dietética, via uma relação com o seu corpo, com o seu prazer. Naquela época, o culto ao corpo, aquela coisa estética, a gente procurava aquela mesma definição. Uma existência estética. Sim, mas isso era facultativo. Isso não era regra que se pensasse em transgredir. Entenderam? Essa figura, nós já nascemos transgressores. Entendeu? Desses espaços, como se fossem espaços que fogem, tá? De onde podem emergir novas ontologias. Nesse sentido que... Seria, digamos, era uma outra ontologia do sujeito. Entendeu? Um outro ser sujeito. Não é porque ele era elitista, que ele foi procurar os nobres, aquela coisa, ter deixado os escravos do lado de fora, as mulheres, nada disso. Ele foi procurar ali esse problema. Ora, ele radicalizou a própria teoria dele. Parece que ele desnaturalizou a última coisa que estava faltando ser desnaturalizada. Entendeu?
a relação de poder sujeito, com a formação do sujeito. É possível, sim, entendeu? E a coisa importante, e por isso essa é a proposta ética dele, tá? O que a história nos fornece é um campo de possibilidades que a gente pode pensar, claro que possibilidades são dadas pelos acontecimentos, etc., mas mais do que isso, de virtualidade. O virtual é o que rompe, é o que inova, é o que inaugura, o que modifica dentro desse campo de possibilidades. O campo de possibilidades é que ele não é que ele não tenha, não é que ele não apresenta os seus limites. O fato, uma vez acontecido, foi acontecido. Mas isso não é um fatalismo. Isso não é um determinismo. Nada do que nos acontece tem uma determinação. Funciona no acaso, tá? Mas não é um mero acaso. Não é um acaso de quem joga dados, tá? É o acaso das lutas. É o acaso dos combates. É o acaso dos combates que podem produzir virtualidades, ou seja, dentro desse campo de possibilidades, as invenções. Então, a gente pode dizer que esse terceiro momento do trabalho do Foucault é uma ética da invenção. É uma ética do rompimento. E, nesse sentido, eu acho que ele nos oferece um sentido muito interessante sobre liberdade, libertação. Antes já havia falado uma coisa importante, que eu deixei de falar porque não tem quadro, que sinônimo das relações de poder são as resistências. Não há relação de poder se não houver resistência. Logo, eles são sinônimos, uma coisa está na outra. Se não houver resistência, não é relação de poder. E aí já a gente pode pensar na liberdade. Uma pessoa, um torturado, ao sabor do seu torturador, aquilo não é relação de poder. Um escravo manietado no tronco, com coisa de ferro na boca, etc., não há comportamento possível para aquela pessoa. Logo, aquilo é tudo menos relação de poder. A relação de poder significa atuar sobre o comportamento do outro. É preciso que o outro tenha um comportamento, qualquer que ele seja. Entendeu? Sim, mas o que você pode verificar é aquela situação ali presente. Aquela situação ali presente do sujeito que prende o sujeito no tronco, põe uma máscara de ferro no coisa, ele está todo preso, ele está todo, né, levando chicotada. Ele não tem forma de resistência. Um torturado não tem forma de resistência, logo aquela relação não é relação de poder. Entenderam? Você pode dar outro nome. Naquele momento, claro. Naquela situação, naquela prática ali. É preciso que o outro tenha formas de se comportar. É o mínimo de liberdade que o outro precisa ter para que exista relação de poder. Tá? Então, ele já estava enunciando ali a questão dessa liberdade, né? Não, Foucault não trabalha com representação. Representação de práticas, não. Relações de poder, se é que você posso dizer, elas só existem em ato. Entenderam? Ela só existe em ato. Assim que, não sei se você está buscando o pensamento do Deleuze e do Guattari,
Inconsciente para eles não é algo que está antes, um a priori, entendeu? Que está lá e que representa o mundo. Não. Para eles também o inconsciente é em ato. Só existe inconsciente no agenciamento. Foucault fala mais ou menos isso. Relações de poder não é algo que subsiste, tá? As relações de poder só existem em ato, ou seja, só existem nas práticas. Tá? É uma outra maneira de se pensar ato e potência que não é aristotélica. Ela só existe atualizando-se. Ela não é força que está aí, ela está porque ela está sendo mantida pelas práticas. Entendeu? As forças existem porque existem práticas, não ao contrário. Não são práticas que existem porque existe força. Elas estão atualizando o tempo todo, as práticas atualizam essas relações de poder. Entendeu? O tempo todo, e essas relações de poder existem na prática. As relações de poder existem por causa de práticas de poder. Entenderam isso? E se existem práticas de poder, existem resistências ao poder. Ou seja, não é algo que está fora das relações de poder. E no sentido de que também não é uma representação, tá? Quando Foucault mostra aquele suplício de Damiens, logo abrindo o Vigiar e Punir, ele não está usando ali uma figura que representa uma época, tá? Ele está mais do que isto, ele está apresentando, entende? Está fazendo uma apresentação daquele acontecimento ali, daquilo que está narrando. E nem é só uma mera narrativa, ele não está narrando só, entendeu? Ele pode até se utilizar, mas não é isto. Ele está fazendo uma apresentação, não está representando. Logo, as práticas não representam relações de poder, entendeu? Elas apresentam, elas atualizam. Não existem relações de poder fora das práticas, entenderam? Logo, as relações de poder não são algo que preexista ou que seja tenha um moto próprio ou que determine. Elas são produzidas na prática. Entenderam? Por isso ele foi buscar nos gregos, onde as relações de poder existiam, mas o sujeito corria ao largo disso. Não produzia um sujeito, ao contrário, era uma outra prática que não eram as práticas de relação de poder. Então, essa relação sujeito-poder é também um acontecimento inaugurado no nosso mundo. E aí ele vai contar toda essa história, depois ele vai para Roma, aí ele escreve sobre, como é que é o nome, não sei o que, da carne, é um outro livro que não saiu publicado, aí ele vai falar sobre o poder pastoral, ele vai falar sobre os cristãos, mostrar como se dá, quando vai se dando gradativamente a construção de si mesmo, né, no nosso mundo, que é uma pena, não foi publicado, e ele deixou fora uma porção de outras coisas que eu acho que de instrumentos interessantes para que a gente possa utilizar nos que ele chama dos combates do presente. Uma eu acho que é bastante conhecida, que são as disciplinas, que, se não me engano, parece que são um pouco, a emergência, a constituição disso é um pouco mais antiga do que o biopoder, tá? Que na Europa, ela começa a existir no século XVIII, com todo o processo de industrialização, etc, etc. As disciplinas, enquanto
enquanto dispositivos de poder, quer dizer, essas relações e essas práticas, etc., elas acabam por desenhar, né, um diagrama que ele chama de dispositivo, porque elas acabam por se espalhar e acabam por, sabe, por tomar, viajar. Elas não começam e acabam num determinado lugar, numa determinada prática, elas acabam por, de qualquer maneira, digamos, se disseminar, contaminar tudo que está em volta. As disciplinas, Foucault diz, elas acabam por produzir um corpo individuado. Elas são práticas de corpo, mas de individualização dos corpos. Individualização dos corpos, separação dos corpos, tá? A produzir esse sujeito indivíduo. O biopoder começa a ser inaugurado no século XIX. Ele é um dispositivo no qual a gente podia incluir também a sexualidade. A sexualidade, nesse sentido, seria um biopoder. Ele diz respeito não mais a esse corpo indivíduo, mas esse corpo espécie humana, que levaria a gente a pensar massa, população, norma. E eles não são dois dispositivos separados. Eles acabam por se articular um ao outro. Nascimento do Estado moderno, a condução da população, o surgimento dessa outra figura, a emergência dessa figura, a população, faz aparecer saberes a respeito dessa população, né? Como a estatística, tá? Emergência de uma série de poderes, a inauguração de um outro valor, que é a vida, tá? O biopoder diz respeito à vida humana enquanto espécie. O controle, digamos, mais adiante, né? Porque se a disciplina é um dispositivo de controle, o biopoder também, de controle da população. E controle das enfermidades, epidemias, da valorização da vida. É claro que eles acabam por se articular, corpo, indivíduo, com espécie ou com população. Eles não são estranhos um ao outro, tá? Com toda a transformação, ele vai falar de uma série de coisas, ele vai falar do nascimento do hospital, né? Ele vai mostrar, por exemplo, que muito do que inaugura boa parte dessa medicina, dessa questão de preservação da vida, é o hospital militar, né? A separação do hospital geral em um hospital militar, em que com a invenção do fuzil, não se poderia mais desperdiçar um soldado. Um soldado tinha que ser treinado para usar o fuzil. E se ele ferisse e se adoecesse, era preciso preservá-lo, porque era muito antieconômico ter que treinar outro. E era preciso ter um hospital separado para que esse soldado, principalmente, não se evadisse, não desertasse. Era preciso ter controle sobre esses soldados, né? Então, eram feitas todas as anotações, vigilância, etc., em cima do hospital militar, né? E registro do tempo que levava o soldado para se restabelecer, para que ele não ficasse inventando doença que não existisse mais, para que ele voltasse, né?
ou para que ele não fugisse. E para que ele também, no hospital geral, não se contaminasse com as doenças dos outros. Então, a gente já vê aí no nascimento do hospital o nascimento desse biopoder, né, que acaba por se generalizar para um controle maior da população, uma militarização também dessas populações, uma vigilância maior sobre as doenças, sobre os comportamentos. Também toda a criação de dispositivos que chamaria saúde pública. Que hoje tem o nome de sanitarismo, prevenção. Toda essa preocupação com o controle, né, de uma população crescente, numa cidade que vai se transformando, precisa ser, vamos assim, normatizada. E acaba dizendo respeito aos comportamentos. Entendeu? A gente está vivendo hoje uma coisa nesse biopoder que é a genética. De tal maneira que daqui a algum tempo já está você poder saber pelo gene que doença aquela pessoa pode vir a ter. Então, ter toda uma prescrição de comportamentos alimentares, vários tipos, né? Para que aquela pessoa possa evitar essa doença que está prevista no seu, né? Desde que ela tome certos cuidados. Agora você pode ver que tipo de controle nós vamos ter. Como nós vamos ser culpabilizados por termos adoecido em determinada parte da nossa vida, porque já estava previsto. Se você não fez, você é culpado. Que horror! Como toda essa medicina vai ficar de olho nos comportamentos? Claro. Como vai ficar caro você ficar doente, você vai ser culpado pela despesa, pelo prejuízo que você está causando a toda a sociedade. Você já pode prever o que vem aí. O que esse biopoder está armando. O perigo desfora toda a dizer você sim, você não, entendeu? Você tem mais chance. E aí para o sujeito, talvez você tenha a probabilidade de ter essa doença, agora eu quero ver como é que você se alimenta, como é que você se veste, como é que são os seus contatos físicos, etc, etc. Que tipo de coisa você está fazendo, entendeu? Senão você não tem emprego. De maneira que esse biopoder é presente, né? Nós ainda não, pelo que eu vejo, nós não inauguramos nada ainda. Sob certo ponto de vista, nem somos pós-modernos. Com toda essa tecnologia, o que essa tecnologia está armando, né? É possível. Vocês entenderam? Esse biopoder se articulou às disciplinas. É claro que hoje, por exemplo, esse controle sobre o corpo individuado, biopoder via o corpo, o indivíduo, etc., essa vigilância se deslocou por toda uma tecnologia, não precisar mais de paredes, né? Os espaços serem abertos, o que se usava de confinar as pessoas, não só dentro dos hospitais, de instituições fechadas, etc., do louco, confinado, etc. Agora, esses lugares chamados instituição, ou de estabelecimentos fechados, já não existem mais. Não é que não existam, já não é mais já existe combate em relação a isso. Já existe uma outra... outro valor surgindo aí, tá? E de abrir. Não é que a vigilância tenha deixado de existir. Né? Agora você anda no lugar, olha lá, estou eu sendo vigiada. Né? Sorria, você está sendo filmado. A vigilância ocorre em tudo quanto é lugar. Você entra num shopping, o cara lá está vendo você subindo
pela escada rolante, na porta do elevador, não sei aonde, tudo sendo vigiado, vai ter vigilância nas ruas, em tudo quanto é lugar, né? Não tem outro jeito, você tem que preencher dados, cadastro, o diabo, né? Realmente o panóptico. É. Um panóptico sem parede, sem figura arquitetural, entendeu? Na verdade, isso mais do que uma arquitetura é um diagrama. Tá? É o diagrama da vigilância, não é propriamente a arquitetura, a figura do panóptico, propriamente dito, entendeu? E não é uma representação dele, não é uma imagem que a gente possa fazer, é uma prática que produz efeitos, entendeu? E a gente pode dizer, tá bom, produz efeitos também de representações, mas essas representações elas não são primeira. Entendeu? Elas não estão na frente. Você não vai conseguir entender esse mundo começando pelas representações. Porque as representações são formas. A genealogia está pensando processos. Processos de constituição desses efeitos que nós temos aí. Você desmonta essas formas, não estudando as regras que estão ali presentes, que se constituem, como é que aquilo, né, funciona, mas todo um processo que fez com que essa forma chegasse a ser o que é. Entendeu? Porque aí você vai saber a ontologia dessa forma, o ser dela. Isso que para nós parece ser muito evidente, o que Foucault quer é romper essas evidências, diz o Paul Venn, é tirar o véu drapeado, daquilo que de tão evidente a gente passa despercebido. Então a gente passa a estudar as evidências, começa e acaba ali. O que Foucault quer ir antes dela. E mostrar que ela não é tão evidente assim. Há coisas que não são tão evidentes assim. Que é preciso saber qual é a genealogia, qual é o processo de constituição disto. Como se pode desmontar isto, que está montado dessa maneira. Não é estudar esta maneira se constitui disso, daquilo outro. Por exemplo, você pegar um livro do Goffman sobre as instituições, prisões, conventos e manicômios, O que ele está estudando são formas. O que é uma instituição totalitária, entendeu? Como é que se estabelecem ali, etc. Só. Começa e acaba ali. Como funciona? Por que são totalitárias ou totais? O que o Foucault quer é mostrar como chegou a ser o que é. Como isso se produziu, e aí, entendendo como isso se produziu, você vai entender muito mais como aquilo se repete, né? Quais são essas regras, porque elas não surgiram ali, entendeu? Elas tiveram todo um processo de constituição. E o que você vê que a maior parte dos estudos, tanto de sociologia, enfim, das ciências humanas, estão estudando essas formas. Não é que Foucault disse, não, as formas não existem. Não, o sujeito identitário não existe, representação não existe, não está dizendo isso. Ele está dizendo isso é efeito. Eu quero ir ao ser. Eu quero uma ontologia disso. Entenderam? Então, deu para entender que pensar a questão da normalização é levar em consideração esses dois dispositivos. Tanto o dispositivo das disciplinas,
que é do corpo individuado, tá? Que diz respeito às classificações, às separações desse corpo, à produção nessas classificações, lugares onde se vai produzir sujeitos que vão se identificar com essas classificações, com essas separações, a produção desses espaços separados não só no sentido, digamos, de práticas visíveis, ou seja, a construção de estabelecimentos, mas do saber. Então, eu queria usar o termo institucionalização, que diria respeito a essas duas. Não apenas, digamos, para dar um exemplo, embora esteja um pouco diferente do nosso mundo, a confinação do louco, mas de uma psiquiatrização da loucura transformada em doença mental. Isso é institucionalização. Essas separações não se dão só nas práticas visíveis, se dá também nas práticas dizíveis. Entendeu? Todo um processo de institucionalização não passa apenas pelas práticas, pelas relações de poder sobre o corpo, mas sobre a produção de saber. Tá? Então, era uma questão para pensar também, né? Desinstitucionalização da doença mental não é apenas, não diz respeito apenas a não separar mais o louco do resto da população, entendeu? Fisicamente. Tem que haver também desinstitucionalização do saber. Então, esse termo instituição ou institucionalização, eu uso institucionalização para ficar um pouco diferente, porque instituição, a gente já tem uma coisa, parece que diz respeito mais a essa questão das práticas visíveis, né? Institucionalização abarca tudo. As transformações da ordem do saber a respeito dessas figuras. Se é que elas ainda precisam existir ou vão continuar a existir. Será que existe? Por exemplo, isso que ele diz, a morte do homem, será que as ciências humanas, será que elas existem? Será que o homem não vai morrer um dia? O homem figura dessas ciências humanas? Enfim, será que o louco, o doente mental, né? Essa é a questão que ele nos apresenta. Então, como esses dois dispositivos ainda estão presentes, a gente vai observar, na medida do decorrer da minha narrativa, ao lado dos outros acontecimentos históricos, as peculiaridades no Brasil disso. E eu li, quando estava fazendo a tese, e a minha tese não diz respeito apenas à criança, diz respeito à constituição dessas categorias de deficiência no Brasil, né? De que o século XIX falava de pessoas defeituosas, né? E aí tem uma parte que eu falo sobre a criança, não é só sobre isso. Fazendo esse meu trabalho, antes de fazer, eu enunciei isso, né? Aí, muita gente até bastante respeitável, gente bastante interessante, me dizia, mas como você vai fazer isso se isso não foi inaugurado no Brasil? E aí, lendo algumas outras coisas, eu encontrava assim, olha, o Brasil como é que se diz? Reflexo do atraso, da cópia desses modelos estrangeiros. Nós sempre macaqueamos aquilo que aconteceu fora, tá? E então, que a gente está sempre buscando tentar traduzir o que acontece no Brasil pelo que acontece de fora, né? Como se a gente fosse um mero reflexo pelo fato de viver
no atraso, né, nós não tenhamos uma originalidade nesse ponto de vista, a não ser certos acontecimentos históricos, né, coisas que a nossa história aponta, a história tradicional da escola, a independência do Brasil, o abolicionismo, a vida da família real para cá, etc. Mas o resto, em termos dos comportamentos, em termos desses dispositivos de poder, nada disso surgiu. Mas o que você vai fazer isso? Em primeiro lugar, eu acho que se a gente pensa como se for, entendeu? Não haveria nunca um lugar para você dizer que o que aconteceu aqui seria um reflexo do que aconteceu lá, não é um puro reflexo, nem é uma cópia. Embora os acontecimentos, que inaugurou o nosso presidente se repita, mas há sempre alguma originalidade nessa repetição, alguma coisa escapa aí. E eu verificando documentos, etc., vi que havia bastante originalidade em certas coisas, que eu acho que valia a pena a gente pensar nisso. Isso seria também, embora essa crítica concernente ao modelo, reflexo, etc., que a gente é colonizado, reforçar isso é o mesmo que reforçar o próprio pensamento que a gente quer destruir. Ou seja, o pensamento colonizador. Ele é o modelo, entendeu? E se deve seguir. Não é bem assim, tá? Embora esses dois dispositivos tenham chegado aqui, né, mais tarde, esse próprio arcaísmo que nos marca e essa própria convivência com o que existe de mais atual, com aquilo que é mais arcaico, entendeu? É uma boa peculiaridade da nossa Constituição, com o Brasil. Tá? Que a gente convive com essas duas marcas, né? Esse nosso presente é um pouco mais complicado do que a gente pensa, entendeu? A gente tem certas marcas e certas repetições convivendo com outras, e que por isso fica difícil da gente pensar no país como o Brasil. Tá? Como isso chegou aqui, né? E aí eu posso dizer, para a gente ficar na próxima aula, que, por exemplo, o século XIX no Brasil, né, que tem um marco fundamental para que certas modificações começassem a surgir aqui, que é a vida da família real, né, ele teve muito pouca preocupação com a infância. Depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, inclusive sobre a fala dos viajantes estrangeiros no Brasil, por volta dessa época, da independência, e logo depois, apontando certos arcaísmos, né, certa estranheza de como se tratava as crianças, que hoje, lendo o Felipe Hermé, a gente percebe que a maneira como se vestia as crianças, como se tratava as crianças, o sentimento da infância no Brasil, ainda tinha muito marco medieval. Incrível, né? Eles ficaram espantadíssimos. Tinha marco medieval. Dizem os portugueses que nós, brasileiros, usamos palavras de português arcaico, que não se usa mais em Portugal. Que nós mantemos. Depois das inovações que o nosso vocabulário, que a nossa população de 160 milhões falando português, ainda mantém. Tem palavras que caem inteiramente em desuso há dois séculos em Portugal. Uma dessas palavras é cavanhaque.
Então, que a gente mantenha o nosso vocabulário. Então, existem certas peculiaridades interessantes, tá? Desses arcaísmos que estavam convivendo com um poder médio que estava se inaugurando ali, tentando invadir, tentando modificar, tá? Mas a gente pode dizer, o século XIX, no geral, teve muito pouca preocupação com a infância, a não ser a infância da elite. E uma outra infância que era, por exemplo, a infância abandonada nos esportes da Santa Casa. Tá? E o marco seria o aparecimento de uma nova medicina no Brasil. Não mais aquela medicina colonial, que vocês podem ver bastante bem descrita na Planação da Norma, tá? Mas o aparecimento de uma outra medicina, de faculdade de medicina no Brasil, uma outra perspectiva. Mas a gente vai falar também um pouco sobre esse século XIX, tá? E as transformações que começam a ocorrer no começo do século XX. Com esse processo de normalização da infância, figura que aparece no começo do século, uma figura inteiramente estranha, de criança, que não existia antes, e também nós não criamos, mas que teve a sua peculiaridade, que é a criança normal. Anormal. É uma figura do poder, das normalizações, e é inaugurada no mundo. Além de outras que vão sendo inauguradas, né? O Brasil tem uma riqueza, não sei se vocês viram anteontem, uma crônica um artigo que Cristóvão Buarque no Globo. Mas vou trazer na próxima aula. Ele diz que cada língua produz termos a partir de suas práticas, né? Então, sobre essa questão desse projeto de lei proibindo o uso de termos estrangeiros no Brasil, etc., esse abuso desses termos de informática, é bem natural que nós não tenhamos termos de informática, não somos nós que criamos isso. Agora, o que ele fala de uma qualidade espantosa, a quantidade de termos que nós inventamos para a criança. A criança é a norma. Aquelas que fogem da norma. Porque criança está dentro da norma. A quantidade de termos que existem para essas crianças que estão fora da norma. Como o nosso vocabulário é riquíssimo. E como isso é um diagnóstico do nosso mundo. Brasil, da nossa qualidade. Incrível. Eu vou trazer depois, se vocês quiserem, esse xerox. Porque ele é de uma perspicácia incrível, né? Como ele torna claro essa evidência que a gente não... que está na nossa língua. Não precisa ir muito. Por que tem tanto termo? Então, mas ele faz ninho de rua. Começou na colônia com moleque, que era a criança escrava, né? Depois isso se proliferou, por quê? Porque nós temos uma prática de exclusão. Tem outro idioma interessante, eu achei que eu não lembro quem é, mas menor bom e menor na escola. Menor, o filho do segundo. Menor bom. Menor na escola. Menor, tudo isso, entendeu? Uma profusão de termos incrível, é bem o diagnóstico da situação que nós vivemos, ao lado de todas as classificações do saber, né? Essas são as nossas práticas visíveis, né? Elas produzem também no nosso vocabulário, tá? E não se pode dizer que seja assim, apenas fruto da ignorância, que a gente teria que separar um senso comum do saber
especializado na ciência, não é? Não é bem isso. É outra coisa que a gente também pode discutir, tá? Essa relação entre o que se pode chamar de senso comum, daquela coisa que não tem, daquele saber que não passa, ou que não está transformado por um saber especializado, por esses outros, entendeu? Não é mentira. É uma coisa que a gente está vendo como um peso. Por exemplo, os nossos brasileiros adolescentes, que estão fazendo 10 anos, ele tentou de alguma maneira, né, quebrar isso. Né? Porque antes havia o código de menores, né? Como o menor entendendo todas as responsabilidades do menor. O estatuto veio para igualar. Criança adolescente seriam todas as crianças e todos os adolescentes. Você vê juízes ainda falando menores, quando vai ter essa volta menor, o pessoal que interrompeu com isso não se muito mais. Antes era o código menor, agora é para criança e adolescente. Já criou mais curiosidade. E nunca são. Mas parece que a palavra não quer dizer muita coisa, mas o que encerra cada significado. E se você falava menor, seria menor de idade, tá? Porque assim existe no mundo ocidental mais covarde em relação ao membro menor, que é a criança, né? Agora a gente vê escandalosamente hoje no jornal, acho que hoje ou ontem, nos Estados Unidos, se usa crianças para, quando vai testar um filme de violência, etc., os cineastas colocam as crianças para assistir os filmes. Como na Europa, tem todo um comércio de vídeo de tortura com crianças. Hoje tem um jornal. Estão prendendo uma quadrilha imensa na Europa só de violentação de criança, abuso sexual e tortura de criança e morte. Estou pensando muito, não sei se tem uma gíria para apagar, né? Tem tortura e morte, esse filme é de tempo real. Em tempo real, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Gente, então, eu não sei se eu fiquei na dúvida se eu dava essa introdução ou não, entendeu? Mas eu acho que é importante a gente saber o que nos move, o que me move, entendeu? O que move você pegar um instrumento como a perspectiva do corpo para trabalhar essa questão, tá? E se vocês estão interessados nela, estão interessados não por uma mera vontade não é uma vontade de saber no sentido de completar porque vocês estão interessados em intervir de alguma maneira nesse processo, né? Então eu acho que é importante a gente saber como a gente pode utilizar isso como forma de combate, né? Como desmantelamento, o desmantelo que a história pode nos oferecer para as nossas evidências atuais. Tá? Eu vou ver se eu separo esse artigo do Fórum do Arco para a gente ler aqui, que diz respeito ao nosso mundo. Nós não estamos voltando para trás simplesmente pelo prazer de saber, pela curiosidade de como não é isso. Tá? É muito mais do que isso. No sentido de você ver o risco que você está correndo, entendeu? E gostar dele. Entendeu? Não fugir dele. Ao contrário, é só o risco que traz a possibilidade de invenção. O risco o tempo todo que você está caindo na armadilha, está reforçando, entendeu? Essa prática de reflexão, né? E de mantê-lo, por exemplo, quando dizer, olha, criança não era mesmo criança, uma outra figura surge, que é a criança normal, como ela chegou a se constituir desse jeito, tá? E até que ponto, embora mudando as nomenclaturas, né, das anormalidades infantis, né, se usar menor, de rua,
deficiência mental ou qualquer coisa assim, né? A gente está vivendo ainda em cima dessa Constituição, essa forma como foi constituída. Ainda se faz classificações, subclassificações, divisões, subdivisões, tá? Ainda se naturaliza toda essa categoria. Cada uma dessas contribuições foi extensa, própria. Aí é uma outra coisa também importante que eu quero ver, que eu não esqueço de falar para vocês, são as duas figuras, dois, digamos, movimentos que surgem no Brasil, que não é só no Brasil, mas no Brasil como um vigor muito importante, é a questão do perigo social. Hoje não tem mais esse nome. O perigo social e o fardo social. Hoje não vem com esse nome perigo social, mas se diz, olha, vamos ter uma prática preventiva, olha a delinquência, olha isso, olha aquilo, entendeu? A relação que se faz naturalizada entre pobreza e perigo social, pobreza e fardo social. Aliás, nós estamos nos tornando um povo, quer dizer, nesse mundo globalizado, nós do terceiro mundo, né, somos ao mesmo tempo o perigo e o fardo social, já que eles vão lá, mas ao mesmo tempo nós temos uma utilidade. Fazer com que nós tenhamos uma utilidade, não sejamos um fardo social nesse planeta, né? Utilização de uma mão de obra bem barata, né? De maneira que nós não nos transformemos num perigo social para esses povos de primeiro mundo. Já pensou que população de famélicos, de mais de 2/3 da humanidade, uma da superabundância e a outra da total carência, e que isso pode se transformar? Isso não vem tão explícito, né? Mas a gente vai ver gradativamente como isso aparece explícito no discurso, como isso foi construído explicitamente, dito explicitamente, e que agora, né, está sendo colocado e está sendo substituído por uma outra linguagem, por outras figuras, por figuras mais inócuas, mais neutras, entendeu? Pelo menos o nosso saber está produzindo isso. Distanciando-se cada vez mais do que seria, digamos, explicitamente uma moralização dos costumes, para virar uma prescrição neutra da ciência. Mas que não deixa de estar presente. Por isso, eu digo o seguinte, não se trata do julgamento do que já aconteceu no outro mundo. E dizer que aquele mundo atrás que as crianças como adulto era pior. Entendeu? O julgamento que a gente tem que fazer no nosso mundo, da nossa atualidade. Ele não era melhor nem pior. Era a problematização que existia ou não existia naquela época. Nós problematizamos certas questões. E como estamos dando conta disso? Nós levantamos os valores da vida. Para quem? A serviço de quê? Quando se matava as pessoas no suplício, a questão da vida, daquela vida individual, não contava. A população não corria para assistir se fosse um grande espetáculo. Isso não existia. Aquilo não era, naquela época, uma atrocidade, algo que feria a sensibilidade, exibir uma deformação física na televisão, para nós é um horror. Naquela época se exibia isso nas feiras, nos circos. Entenderam? Como nós problematizamos
escondendo com isso? O que está sendo produzido a partir disso? Que evidências precisam ser desmanchadas, entendeu? E o nosso bem pensar, que risco o nosso bem pensar está caindo? Por que nós, sem querer, estamos reforçando? Pensando que nós estamos rompendo. Entendeu? É isso. Não mais do que isso, não mais simples. Por isso eu ofereço essa possibilidade. Não para pegar exatamente como ele falou, mas como instrumento de criação. Ele tinha problema, não tinha teoria. Não, não tinha problema. Eu acho que a gente tem que ter a questão que ele não teve como uma teoria. Não. Nosso problema. Tem os seus problemas e utilizá-lo como uma ferramenta. Entendeu? Enquanto funciona. Se funciona. Não mais do que isso, não ter como é que diz, a teoria como algo sagrado, entendeu? Como algo que tem que ser mantido na sua pureza, na sua... Ele não tinha essa ilusão, ele não queria que ninguém fosse Foucaultiano, não. Pega e faça. Vai em frente, eu não tenho código, eu não tenho 10 mandamentos do bom revolucionário, entendeu? Eu não quero ser um intelectual, estou aqui, digo aqui, entendeu? Eu não tenho a fórmula. Eu posso fornecer um instrumento. Quero pensar que combates são esses. E como combater melhor. Como tentar romper as repetições. Só isso. Já é uma tarefa imensa. E não deixe de correr risco. Porque só esse risco promove invenção, promove cultura, entendeu? Daquela coisa que está estagnada, agora eu sei, agora eu sou. Porque por isso a genealogia, ela não é só um trabalho que você vai fazer historicamente, pensando no passado remoto, etc. É algo que também você pode fazer o tempo todo no presente na sua prática. Entendeu? Como não há muita obediência a essa questão do tempo, você não tem que obedecer isso, você tem que buscar qual é o problema. Primeiro é preciso saber se é problema mesmo. Porque se levantar o problema é começar a investigar uma evidência. Aí sim, eu vou ter um problema. E se os instrumentos que eu estou utilizando, em que momentos eles repetem ou não, em que momentos não.